A paz do Senhor, eu sou Janaína Botti e nesse vídeo nós vamos comentar Jó, dos capítulos 11 ao 14. Estamos entrando então na última parte, no último discurso dos amigos de Jó, da primeira rodada de discursos. Aqui nós vamos ver a fala de Zofar, esse terceiro amigo de Jó, que é mais cruel, é mais azedo, amargo na sua fala contra Jó do que os outros dois. Eu imagino também a posição desses amigos, cada um vai tentando convencer que Jó está em pecado e por isso está sofrendo. Então, ele fala ali na sua experiência com mais calma, fala mais do que os outros amigos. Depois Bildade também é duro, chega a ser até grosseiro com Jó. E agora, quando chega a hora de Zofar falar, ele já tá, eu imagino que ele já tá assim, começando a ficar sem paciência. Já ouviu Elifaz, já ouviu Bildade, e Jó fica se justificando. A cada amigo que fala, Jó rebate, Jó se defende. Então eu vejo aqui Zofar, nessa sua amargura, já falando até com um pouco de ressentimento contra Jó, também a impaciência. Já não é um dia que eles estão aqui, já se passou um tempo, possivelmente aí 1 mês, 2 meses, que chegaram aqui para passar os seus sentimentos, dar suas condolências para Jó. Estão ali, sentados em roda, conversando, vendo Jó sofrer. E enquanto eu vejo essa impaciência de Zofar, eu também vejo uma grande insensibilidade dele. Nós já vimos que um dos aspectos da doença de Jó eram feridas purulentas com vermes andando ali nessas feridas. Agora perceba, Zofar está ali vendo a situação de Jó, vendo essas feridas, vendo Jó atribulado com sua doença. E ele se mostra insensível, ele ignora tudo que ele está vendo de Jó a respeito da doença para fazer mais acusações a respeito da situação de Jó. Zofar é um pouquinho, sabe-se um pouquinho mais a respeito dele do que os outros, sabe-se que o nome dele significa pequeno pássaro, que ele era de Naamate, tá aqui, ou Naamatita, que é uma região noroeste ali da onde Jó está. Então, cada amigo veio de uma ponta. Pense, então, ali nos 4 pontos cardeais, né? Norte, sul, leste, oeste. Cada amigo veio de um desses lados para passar ali, estar ali com Jó no seu luto. Dos 3 amigos, Zofar é o que fala menos, e ele defende que Deus é tão sábio que sabe o que está fazendo com Jó. Ele fala que Deus deu um julgamento para Jó. Jó está passando por um julgamento divino. E que Deus sabe o que está fazendo. E que é para Jó ficar quieto, aceitar e confessar. Se colocar diante de Deus e falar, confessar do seu pecado. Os 3 amigos de Jó o acusam de pecado. Todos nós passamos por tribulações. Todos. Ímpios e não ímpios. Os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Todos passamos por tribulações, por aflições. Jesus disse lá em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu já nem não preciso vencer o mundo, Jesus já venceu. O meu esforço é permanecer em pé diante de Deus. Eu não preciso me esforçar para vencer, Jesus já venceu. Mas veja, se todos os ímpios, os não ímpios, os que servem a Deus e os que não servem passam por tribulações, então qual é a diferença? A diferença é como cada um passa pelas aflições. O que nos diferencia uns dos outros é como cada um passa, aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Passamos pelas aflições no desespero,
na angústia ou na convicção de que Jesus passa junto conosco? E aí, com essa convicção, nós temos aquela paz que excede todo o entendimento, que está lá em Filipenses 4, 6 e 7. Como você tem passado pelas aflições dessa vida? Como aquele que serve a Deus, que confia que Deus está no controle de todas as coisas? Ou você passa como a maioria, entrando em desespero, ficando angustiado, ficando apavorado, não sabendo para que lado ir? Pense sobre isso. Mas vamos voltar aqui para Zofar. Não é porque ele fala menos, como eu disse, ele é o que fala menos de todos os amigos, significa que ele seja mais leve ou mais brando. E também não é nem um pouco compreensivo. Zofar acha, ele se coloca dessa forma, que os amigos, Elifaz e o Bildade, não foram bons o suficiente nos argumentos para convencer Jó de que Jó estava em pecado. Então, Zofar vai falar de forma mais breve, mais rápida, vai falar menos, mas ele vai falar com mais dureza, de forma mais direta com Jó do que os outros dois amigos. Ele vai como que derramar sobre Jó uma série de acusações, e ali nós vamos ver um ressentimento, nós vamos ver até um certo, como o ressentimento de Zofar, mandando Jó se converter. Vamos ler aqui um pouquinho, nós vamos já entender isso. Respondeu então Zofar na Amatita e disse, Jó 11, versículo 2, as muitas palavras não devem ter resposta, e este falador será justificado? Ele está dizendo que Jó fala e não tem justificação nenhuma. Farão as tuas falácias calar os homens? As falácias é o muito falar, as muitas palavras. Farás escárnio e não haverá quem te envergonhe? Então, Zofar está chamando Jó de mentiroso, de hipócrita. Tens dito, Jó, a minha doutrina é pura e eu estou limpo diante dos teus olhos. Mas quem dera que Deus falasse e abrisse os seus lábios contra ti, e que te declarasse os segredos da sabedoria, que são de duplo valor e eficácia. Conhecerias então que Deus te castigou menos do que merece a tua iniquidade. Ou seja, Jó, tudo que você está passando, a sua doença, perder os 10 filhos, perder tudo que você tinha, ainda é pouco. Deus te castigou menos do que aquilo que você merece. Dos versículos 7 ao 12, Zofar vai tentar explicar quem é Deus. E é uma explicação baseada no seu conhecimento. Ele não conhece a Deus verdadeiramente. Então é uma explicação limitada. Ele tem razão em muitas coisas quando ele fala a sua sabedoria é mais alta que os céus. Falando sobre Deus. Porque ele conhece os homens vãos e vê iniquidade, não levará isso em consideração. Zofar, ele tem razão quando ele fala da sabedoria de Deus e do poderio de Deus, mas ele erra quando ele fala que Deus é tão grande, tão santo e tão soberano que não vale a pena os homens tentar conhecer a Deus. É o que ele fala aqui no 11. Porque ele conhece os homens vãos e vê iniquidade, não levará isso em consideração? Ele fala assim, aqui dos versículos 9 até o 12, não adianta o homem querer conhecer a Deus, porque Deus é demais para o homem. Deus é tão santo, é tão poderoso, que o homem tentar conhecer a Deus é em vão. E nós vemos que isso não é verdade. Tanto não é verdade que Deus deixou para nós, aqui no tempo de Zofar não tinha, nós agora temos esse privilégio de ter a palavra de Deus escrita. A palavra de Deus é um guia para nós, sim, para o nosso estilo de vida, é um guia nessa jornada para chegarmos até o céu, sim. Mas em primeiro lugar, a palavra de Deus é Deus se revelando para nós. Deus quer que nós o conheçamos. Então Zofar está errado aqui dizendo que é em vão tentar conhecer a Deus. Não, Deus quer que nós o conheçamos. Não é em vão, não. Vale a pena.
E o versículo 12, Zofar é tão duro com Jó que ele fala: mas o homem vão tem falta de entendimento, pois o homem nasce como a cria do jumento montês. O que Zofar está dizendo para Jó? Que Jó é burro igual um jumento. É isso, um bom português. Jó é burro igual um jumento. Então, ele fala que Jó é ignorante a respeito das coisas de Deus, aqui no versículo 5 e 6, que Jó fica se defendendo, mas não sabe o que está falando, que Jó fala demais porque não tem conhecimento de Deus. E a partir do versículo 13, Zofar vai então aconselhar a que Jó se arrependa do seu pecado. No versículo 13, se o teu coração te dispuseres e estenderes a ele as suas mãos, ou seja, se justifique perante Deus, mostre, se arrependa e pare de pecar. Se alguma iniquidade houver em tua mão, lance-a para longe de ti, e não consintas que habite maldade nas tuas tendas. Então, Zofar realmente acredita que Jó está cheio de pecado. Mas ele erra quando ele fala para Jó se arrepender e se apresentar, diante de Deus, estender as suas mãos, ou seja, se auto-justificar. Quando é estender as mãos, como está aqui no 13, no 14, está falando assim, olha, mostre que você se arrependeu do seu pecado, se parou de pecar. Se auto-justifique, mostre o que você tem feito. E isso não dá salvação, nós sabemos que não existe auto-justificação. Versículo 15. Então tu levantarás o teu rosto limpo e sem manchas, serás forte e não temerás. E te esquecerás do teu trabalho ou te lembrarás dele como das águas que passaram. E ao se levantar a tua vida será mais clara do que o meio-dia. Resplandecerá e será como amanhã. E confiarás e haverá esperança, e olharás em volta e dormirás seguro. E te deitarás e não haverá quem te espante, e muitos rogarão pelo teu favor. Mas os olhos dos maus serão consumidos e não terão refúgio, e sua esperança será a agonia da alma. Então Zofar termina a sua fala falando para Jó: se justifique, se arrependa e não peques mais, porque aí você vai se levantar com o rosto limpo, sem manchas, vai se levantar forte, vai confiar, vai ter esperança. E muitos rogarão pelo teu favor. Fala aqui no versículo 19. Nós vamos ver lá no 42 como é que Jó vai agir. E já adiantando, porque é uma parte que nós conhecemos, Jó vai rogar pelos amigos. E não os amigos rogarão por Jó. Vai ser diferente. Zofar fala do que está vendo, do que está nem vendo com lucidez. Porque se ele estivesse vendo a situação de Jó, ele não ia fazer tantas acusações ao sofrimento de Jó. Ele ia ser mais empático à situação de Jó. Mas ele é duro, porque ele nem se dá o tempo de conversar com Jó, de saber o que Jó está sentindo. Não, ele já acusa. Então ele tem uma visão muito superficial de Jó e já começa a acusar. E aí no capítulo 12, Jó vai se defender dessa fala de Zofar. Jó continua dizendo que ele é justo. Mas nós vamos ver aqui um aspecto de Jó. Parece que aquela tristeza que ele estava sentindo aqui no capítulo 10 dá uma acalmada. Jó aqui no 12, ele vai ficar um pouco irritado com os amigos, no 13 mais ainda, irritado, impaciente e irônico. Nós vamos conhecer um Jó irônico. Olha o que ele fala no versículo 2. E certamente vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Jó é irônico, é sarcástico, ele usa de sarcasmo. Vocês são tão sábios que a sabedoria vai morrer com vocês. Mas ele se posiciona. Eu também tenho entendimento como vós. Eu não sou inferior. Zofar, tu me chamou de filho de jumento, burro igual um jumento? Eu não sou inferior a vós. E quem não sabe tais coisas? Eu sou um de quem os meus amigos dão risada. Eu que invoco Deus e ele me responde.
Contudo, o justo e perfeito é ludibriado. Aquele cujos pés estão prontos a escorregar é como uma tocha desprezível na opinião do que está descansado. Prosperam as tendas dos ladrões e os que provocam Deus vivem seguros. Em suas mãos Deus faz com que caia tudo quanto tem. E com efeito. Então, aqui no capítulo 11, Zofar, do 7 ao 12, ele tenta explicar Deus. Ele coloca Deus ali como a sabedoria de Deus mais alta do que os céus, um Deus perfeito, um Deus criador, que faz todas as coisas. Então aqui no capítulo 12, do versículo 7 em diante, Jó, até o 11 aqui, vai responder para Zofar dizendo realmente Deus é onipotente. Deus tem todo o poder. Versículo 9, quem por essas coisas não entende que a mão do Senhor fez tudo isso? Em sua mão está a alma de tudo que é vivente e o espírito de toda a carne humana. Certamente o ouvido distingue as palavras e o paladar prova os alimentos. Versículo 13, com Deus está a sabedoria e a força, seu é o conselho e o entendimento. Eis que ele derruba e não há quem possa edificar. Encerra o homem e não há quem o solte. Versículo 16, com ele está a força e a sabedoria, seu é o que erra e o que faz errar. Então ele vai falar aqui do poderio de Deus, da onipotência de Deus. Versículo 24, ele tira a inteligência dos chefes dos povos da terra e faz com que se percam, vagueando o seu caminho. O versículo 24 me remete lá à Torre de Babel. Ele faz com que se percam. Então Deus distribui o povo pela terra. Deus faz com que andem vagueando sem caminho, com que saiam de onde estão. Versículo 25, andam como que apalpando em trevas sem luz e os faz errar como bêbados. Então, Deus está no controle de todas as coisas. Deus tem o poder, todo o poder. E aí ele continua falando, Jó continua falando, fala mais o capítulo 13 e o 14. Só que agora o 13 não é uma resposta direta a Zofar, mas aos amigos. Olha o que ele fala. Eis que os meus olhos viram tudo isso e os meus ouvidos o escutaram e têm entendido. Como vós sabeis, meus amigos, sei eu também. Não sou inferior a vós, mas eu falarei com Todo-Poderoso e quero me defender perante Deus. Pois certamente vós sois inventores de mentiras. Jó, de forma poética, está falando que os amigos são mentirosos. São todos vós médicos que nada valem. Oxalá que vos calasseis de todo, porque isso vos seria sabedoria. Nós precisamos aprender lá com Provérbios que fala que o sábio fica quieto, quem fala demais é tolo. É o que Jó está trazendo aqui. Ouvi agora o meu raciocínio e estejais atentos aos argumentos dos meus lábios. Porventura tereis que falar iniquidades por Deus e tereis que falar por ele mentiras? Podereis fazer acepção da sua pessoa? Tereis vós que pleitear por Deus? Seria bom que ele vos esquadrinhasse ou vos burlareis dele como se burla de algum homem? Então, Jó está dizendo assim, vocês têm que falar por Deus, têm que falar no lugar de Deus, têm que defender Deus. Versículo 10, seguramente vos reprovará, se encobertamente fizerem acepção de pessoas. Certamente a sua alteza vos causará espanto e o seu pavor terá que cair sobre vós. As vossas memórias são comparadas à cinza, e os vossos corpos aos corpos de todo. Escutai-me e falarei eu, e sobre mim depois venha o que vier. Jó fala assim aqui do 1 ao 13. Vocês me desculpem, vocês são os mentirosos, vocês ficam inventando coisas, vocês não têm o que falar, vocês não conhecem a Deus verdadeiramente. Agora escutem o que eu vou falar. E aí o versículo 14. Por que motivo tirarei eu a minha carne com os meus dentes? E porei minha alma na mão? Eis que embora ele me mate, nele eu esperarei.
Ou seja, mesmo que eu morra, eu estou esperando em Deus. Eu vou continuar esperando em Deus. Contudo, defenderei diante dele os meus caminhos, e ele mesmo será minha salvação, porque o hipócrita não entrará em sua presença. Ouçam com atenção o meu raciocínio e a minha declaração com os vossos ouvidos. Eis que agora, se eu me dispuser a julgamento, sei que serei justificado. Aqui a fé de Jó começa a voltar. Parece que ele ficou tão indignado com a acusação dos amigos que, ao começar a se defender, ele começa a melhorar daquela tristeza profunda que ele estava, daquela situação de deprimido que ele estava ali até o capítulo 10. Quem é o que pleiteará comigo? Porque se agora eu me calar, renderei o meu espírito. Jó fala assim, olha, não tenho mais nada a perder. Já perdi tudo. Então, se eu morrer, morri. Mas eu vou continuar esperando em Deus. E aí aqui dos versículos 19 ao 28, Jó ora a Deus então. E ora e pede, né? Qual é o meu erro? No versículo 26 ele fala assim, por que escreves contra mim coisas amargas e me fazes herdeiro das iniquidades da minha juventude? Jó aqui está trazendo à memória seus pecados antigos, abandonados já, mas ele pensa que estão sendo usados contra ele. Além disso, tu pões os meus pés na armadilha e guardas todos os meus caminhos, imprimindo-os como sinais dos meus pés, e o meu corpo vai sendo consumido como a podridão, como a veste que a traça rói. Então Jó aqui fala diretamente com Deus, aqui dos versículos 19 ao 28, ele continua perguntando qual é o meu erro. São os meus pecados lá de trás? Por que eu estou nessa situação? E o capítulo 14 é um capítulo de sabedoria. Jó vai falar dos males da vida. Ele não está nem respondendo aos amigos e nem de forma direta falando com Deus, mas ele está ali discursando. Jó foi no seu tempo o homem mais sábio da terra. Depois Salomão vai exceder a isso, mas Jó foi um homem muito sábio. E o capítulo 14 é um capítulo de sabedoria. Ele vai falar sobre a brevidade da vida. Ou seja, a vida é breve, mas é breve diante do quê? Diante de Deus. O homem nascido de mulher é de poucos dias e cheio de inquietações. Como a flor, brota e murcha, passa como a sombra e não permanece. E abre os teus olhos sobre este tal, e me trazes para julgamento contigo? Quem tornará limpo o imundo? Ninguém. Olha o versículo 4. Hoje a gente sabe que somente pelo sangue de Jesus podemos nos tornar limpos, mas nós sabemos isso porque temos a Bíblia. Jó não tinha a palavra de Deus ainda, mas olha que sabedoria. Quem tornará limpo o imundo? Ninguém. Jó sabe que não é por mérito, não há algo que ele faça, não são obras, não são nada. Não tem o que o homem possa fazer para se tornar limpo. Versículo 5. Certamente os seus dias estão determinados e o número dos seus meses está contigo. Tu lhes estabeleceste limites dos quais não passará. Jó reconhecendo que o controle da vida está nas mãos de Deus. Se tu o deixares, ele deixará de ser. Enquanto isso, como um jornaleiro, terá contentamento do seu dia. Porque se a árvore for cortada, ainda lhe fica esperança, ainda se renovará, e os seus renovos não cessarão. Se envelhecer na terra a sua raiz e o seu tronco morrer no pó, ao receber a água, reverdecerá e dará ramos como uma planta. Mas morto o homem será cortado, e perecendo o homem, onde estará ele? Assim como as águas do mar se retiram e se esgota o rio e se seca, assim o homem ao se deitar, e se deitar aqui é no sentido de morrer, não volta a se levantar, até que não haja mais céus, não despertará, nem se levantará de seu sono. Aqui Jó, embora não existisse ainda um conhecimento, como tem hoje sobre a ressurreição, um conhecimento da palavra sobre a ressurreição, Jó aqui se refere à ressurreição. Ó quem me dera que me escondesses no sepulcro, que me encobrisses até se apaziguar a tua ira, e me pusesses um prazo e de mim te lembrasses. Se o homem morrer, voltará a viver porventura?
Todos os dias de minha vida esperaria até que viesse a minha mudança. Aqui ele declara então a ressurreição de uma forma bem leve, bem superficial. Então me chamarias, e eu te responderia, e terias afeto pela obra de tuas mãos. Mas agora conta os meus passos e não dás trégua ao meu pecado. Está selada no saco a minha transgressão e amontoas as minhas iniquidades. É certamente um monte que cai e se desfaz, e as rochas são removidas do seu lugar. As pedras são desgastadas com a água impetuosa que afoga o pó da terra. De tal maneira fazes tu perecer a esperança do homem. Para sempre serás mais forte do que ele, e ele se vai, mudas o seu rosto e o despedes. Os seus filhos serão honrados e ele não saberá, ou serão humilhados sem que ele o perceba. Mas a sua carne sobre ele tem dores, e nele a sua alma se entristece. Então Jó aqui falando sobre a brevidade da vida. Há um tempo do homem na terra. Há um tempo, e quem controla isso, quem detém isso é Deus. Enquanto que Zofar defendeu aqui, no capítulo 11, que Jó se convertesse, que Jó se arrependesse, e há uma conversão legalista, uma conversão exterior, de obras e não de coração, Jó fica cansado aqui, ele demonstra aqui no 12, no 13 e mais no 14, já um cansaço de ouvir os amigos. Ele começa, aqui no capítulo 12, Jó começa com sarcasmo, com ironia, depois no 13 ele fala dessa mentira dos amigos, então ele mostra até um certo desânimo em estar respondendo aos amigos, mas quando chega aqui no 13, 17 e 18, então Jó tem uma mudança ali de ânimo, e começa como que a fé voltando. E quando ele chega no 14, então, depois dessa fé começar a voltar ali, aumentar, de Jó orar ao Senhor, ele chega aqui no 14 falando sobre a brevidade da vida, trazendo essa reflexão, que não é só uma resposta a Zofar, mas falando que a vida é breve e mostrando que ele realmente está cansado da vida, mas ele não fala em suicídio, não, porque ele sabe que Deus está no controle de todas as coisas, que não há o que a gente possa fazer. Quando ele fala, se o homem morrer, aqui no versículo 14, voltará a viver porventura? Todos os dias da minha vida esperaria, até que viesse a minha mudança. Então, embora ele esteja cansado, embora ele esteja até certo ponto desanimado com a sua situação, ele vai continuar esperando em Deus. E essa deve ser a nossa percepção. Está cansado, está passando por aflição, está passando por luto, não importa. Deus está no controle de todas as coisas. Continue esperando até que venha algo de Deus e que mude a situação. Essa é a fala de Jó. Aqui, esse capítulo 14 é considerado um dos discursos mais sábios, uma das falas mais sábias de Jó, quando ele fala sobre a brevidade da vida. A vida é muito curta para nós levarmos de qualquer jeito. Nós precisamos estar cientes em todo tempo que Deus é soberano, que Deus está no controle de todas as coisas e que nós estamos debaixo das mãos de Deus. E aí, dessa forma, com essa fala final de sabedoria de Jó, que encerra então o primeiro ciclo de discursos dos amigos de Jó. No próximo vídeo nós vamos entrar então na segunda rodada de discursos com uma nova fala, um novo discurso de Elifaz. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.